Durante um almoço de reencontro, minha mãe biológica me abraçou e perguntou: "O fundo de educação que criei cobriu todas as suas taxas universitárias?" Eu a encarei, completamente confusa. "Que fundo de educação?" Do outro lado da mesa, meus pais adotivos trocaram um olhar nervoso. "Seu fundo fiduciário para a faculdade, querida", disse minha mãe biológica, alcançando minha mão. "Eu o criei quando você nasceu e venho contribuindo desde então." Balancei a cabeça, preocupada que ela tivesse sido enganada. "Acho que você está lembrando errado. Nunca recebi nada." O rosto da minha mãe biológica passou de confuso para preocupado. "Não, querida, tenho tudo aqui." Ela espalhou extratos bancários pela mesa, todos somando $100.000. "Kiara, para que você não precisasse trabalhar em 3 empregos como eu fiz." Os números começaram a embaçar enquanto minhas mãos tremiam. Pensei na medicação cardíaca que abandonei só para pagar o aluguel. Em tentar esticar $10 por uma semana de comida, vivendo de arroz e pacotes de sopa instantânea. Minha mãe biológica disse baixinho: "Enviei esse dinheiro para que você nunca conhecesse essa fome." Ainda não acreditava nela. Uma parte de mim não queria acreditar. Mas então ela disse a frase que ainda aparece nos meus pesadelos: "Vê esses comprovantes de saque? Sua mãe adotiva assinou todos eles. Você não sabia disso?" Virei-me para meus pais adotivos. Margaret segurava seu colar de pérolas como se fosse a solução para todos os seus problemas. Richard encarava o reflexo na sua faca. "Vocês roubaram meu fundo de educação." As palavras saíram sem emoção, planas. "Eu te criei", disse Margaret, a voz mal audível. "Eu merecia." "Merecia o quê?" Bati a mão na mesa. "Eu vendi plasma 2 vezes por semana até minhas veias colapsarem. Passei todas as noites procurando coisas em caçambas de lixo para revender. Comi comida jogada fora pela cantina todas as noites." Minha mãe biológica engasgou. "Você fez o quê? 3 empregos?" Continuei, a voz tremendo. "Dormi no meu carro entre turnos enquanto vocês se vangloriavam do sacrifício de me criar." Virei-me lentamente para meu pai adotivo. "Quando colapsei de fome, você me disse para parar de inventar desculpas e trabalhar mais." Meu pai finalmente falou: "Íamos te contar eventualmente." Quando gritei: "E vocês passaram 23 anos me fazendo odiá-la." Apontei para minha mãe biológica. "Todo aniversário sempre era. Sua mãe biológica nem mandou um cartão. Estávamos fazendo o nosso melhor", disse Margaret a cada Natal. Eu a interrompi. "Era sempre. Graças a Deus nós te acolhemos. Ela não te queria. Lembra disso, pai?" Sua frase favorita. A mandíbula de Richard se apertou. Minha mãe biológica fez um som como se tivesse levado um soco. Cresci pensando que era um lixo indesejado. Vocês me fizeram sentir como um lixo indesejado. Minha voz falhou. Quando minha colega de quarto me encontrou depois que overdosei no 2º ano, vocês me fizeram pagar pela ligação para o 911. Tudo isso enquanto descontavam cheques da mãe que vocês me fizeram odiar. O silêncio era ensurdecedor. Ela me amava, sussurrei, encarando os depósitos. E vocês me fizeram odiá-la por isso. Minha mãe biológica falou, a voz fria. Chorei até dormir por 23 anos achando que estava fazendo a coisa certa. Mas abandonei meu bebê por nada. Eu nem conseguia focar na dor dela porque minha mente já tinha ido para um lugar mais sombrio. Lembra quando você insistiu que eu usasse meu corpo para pagar as contas? Minha voz caiu para um sussurro. O rosto de Margaret ficou vermelho. Não sabíamos de nada melhor. No 3º ano você me sentou e disse que toda garota fazia isso hoje em dia. Que eu estava sentada em uma mina de ouro. A mão da minha mãe biológica voou para a boca. Não conseguia olhar para ninguém. A vergonha ainda rastejava sob minha pele como insetos. 8 meses me degradando online. Engoli em seco. Quando Alex descobriu, ele nem conseguia me olhar. Disse que eu o enojava. Você ganhou um bom dinheiro, murmurou Richard. A sala ficou em silêncio. Até ele percebeu o que acabou de admitir. Sim, disse lentamente. Ganhei $1.000 em 8 meses destruindo minha alma. Vocês sacaram $12.000 naquele mesmo semestre. Margaret abriu a boca. Não saiu nenhuma palavra. Vocês exploraram sua própria filha enquanto estavam sentados em uma fortuna. Foi quando puxei o histórico de saques e comecei a comparar datas. Cada saque alinhava-se perfeitamente com quando ela fez seus procedimentos estéticos. 15 de janeiro de 2019. $15.000. Foi quando você fez seu Mommy Makeover. Março de 2020. $8.000. Seu aumento de glúteos brasileiro. Minha voz estava subindo. Setembro de 2021. $12.000. Reconstrução facial. Cada data se gravou na minha memória. Eu implorei por $500 para meu plano de alimentação naquele mesmo mês. Você não entende a pressão social. Pressão? Minha mãe biológica já estava com o telefone na mão. Estou ligando para meu advogado. Margaret se levantou pegando sua bolsa. Você não pode provar nada. Cada transação está documentada, disse minha mãe biológica friamente. Meu peito começou a apertar. A familiar sensação de arritmia induzida por estresse. Vamos para o hospital, disse minha mãe biológica levantando-se. Depois, para a delegacia. Meu pai estava freneticamente mandando mensagens por baixo da mesa. Peguei um vislumbre. Tire os outros arquivos da casa agora. Outros arquivos? Vocês roubaram dos outros filhos adotivos também? Margaret já estava indo para a porta. Minha visão começou a se estreitar enquanto ela segurava a maçaneta. A sala inclinou para o lado, e senti meu corpo caindo para frente. Minhas mãos batendo contra a mesa enquanto meu peito parecia ser esmagado por alguém. Minha mãe biológica gritou algo que não conseguia entender por causa do zumbido nos meus ouvidos. Richard recuou da mesa, ainda com o celular na mão, os dedos movendo-se rápido na tela. Vi ele digitando mais palavras, mas não conseguia focar o suficiente para lê-las. Minha testa bateu na mesa, e tudo escureceu por um segundo. Quando abri os olhos novamente, minha mãe biológica estava sobre mim, gritando ao telefone com alguém sobre precisar de uma ambulância imediatamente. Margaret estava congelada na porta, as mãos ainda na maçaneta, olhando para mim com algo entre pânico e irritação no rosto. Richard continuou recuando para a saída, sem parar de mandar mensagens freneticamente. A equipe do restaurante correu até nós, e alguém colocou uma toalha fria no meu pescoço enquanto outra pessoa me ajudava a deitar no chão. Minha mãe biológica se ajoelhou ao meu lado, segurando
segurando minha mão com tanta força que doía, dizendo para eu continuar respirando. Só continue respirando. Os paramédicos chegaram mais rápido do que eu esperava, talvez em 7 ou 8 minutos, e imediatamente começaram a verificar meu pulso e pressão arterial, perguntando sobre meu histórico médico. Tentei explicar sobre a condição cardíaca, mas minhas palavras saíram emboladas. Minha mãe biológica respondeu por mim, contando sobre minha arritmia induzida por estresse e como eu estava sem medicação por meses. Eles me colocaram na maca e vi Margaret e Richard saindo pela porta lateral sem dizer uma palavra. Minha mãe biológica entrou na ambulância comigo, ainda segurando minha mão enquanto o paramédico me conectava aos monitores. A viagem ao hospital pareceu ao mesmo tempo interminável e instantânea. Me levaram direto para a emergência, onde as enfermeiras imediatamente começaram um soro e colocaram eletrodos no meu peito para um eletrocardiograma. A máquina apitava constantemente enquanto tiravam o que parecia ser uma dúzia de tubos de sangue. Minha mãe biológica ficou ao meu lado o tempo todo, acariciando meu cabelo e pedindo desculpas repetidamente por não saber antes, por não verificar como eu estava, por acreditar que eu estava bem. O cardiologista chegou em 1 hora, estudando a impressão do eletrocardiograma com uma carranca. Ela explicou que minha arritmia tinha piorado significativamente, provavelmente pela combinação de estresse prolongado e lacunas na medicação. Ela ajustou minha dosagem e prescreveu 3 medicamentos diferentes, alertando que, se eu continuasse enfrentando esse nível de estresse, poderia ter um evento cardíaco grave. Enquanto esperávamos pelos papéis de alta, minha mãe biológica tirou uma pasta da bolsa que trouxe para o restaurante. Ela espalhou mais documentos bancários na bandeja da cama do hospital, apontando para sessões específicas com as mãos trêmulas. Os papéis mostravam que ela nomeou Margaret como fiduciária, com instruções claras de que o dinheiro só poderia ser usado para despesas com educação e saúde. Os cartões de assinatura do banco tinham a assinatura de Margaret logo abaixo de um parágrafo, explicando essas restrições e suas obrigações legais como fiduciária. Fiduciária. Ela assinou reconhecendo que entendia que o dinheiro não era dela para usar em qualquer outra coisa. Nós duas encaramos as evidências por 1 minuto antes que minha mãe biológica sugerisse fotografarmos tudo. Na hora, ela pegou o celular e eu peguei o meu, e passamos os próximos 20 minutos tirando fotos de cada página, cada assinatura, cada comprovante de depósito. O advogado dela disse para preservar tudo e documentar imediatamente. Ele também disse para não ter contato com Margaret ou Richard. A partir de agora, toda a comunicação deveria passar por advogados. Lembrei-me do policial que me deu seu cartão anos atrás após um incidente doméstico na casa. Então, liguei para a linha não emergencial da minha cama no hospital. O policial que atendeu ouviu enquanto eu explicava a situação, o fundo fiduciário roubado, o montante envolvido. Quando mencionei o texto de Richard sobre tirar outros arquivos da casa, seu tom mudou completamente. Ele disse que isso soava como um crime financeiro significativo e pediu que eu fosse à delegacia no dia seguinte com toda a minha documentação. Minha mãe biológica então me mostrou a tela do celular, onde ela conseguiu capturar o texto de Richard antes que ele saísse do restaurante. A mensagem dizia claramente: tire os outros arquivos da casa agora. Com mais 3 mensagens depois sobre pastas e caixas específicas, nós duas sentamos ali, percebendo o que isso provavelmente significava. Se havia outros arquivos que precisavam ser escondidos, provavelmente havia outras vítimas. Meu estômago revirou ao pensar nas outras crianças que eles adotaram ao longo dos anos, imaginando se todas elas também tinham fundos fiduciários. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta no sofá da minha mãe biológica, seu telefone tocou cedo. Era uma advogada chamada Alison Ashworth, para quem o advogado da minha mãe biológica nos encaminhou para o caso civil. Ela se apresentou brevemente e foi direto ao ponto, dizendo para não contatar meus pais adotivos diretamente sob nenhuma circunstância. O que está realmente passando pela cabeça de Margaret agora enquanto ela segura aquelas pérolas? Ela realmente acredita que merecia esse dinheiro? Ou é apenas o pânico de ser pega? Quaisquer mensagens, ligações ou e-mails deles deveriam ser encaminhados imediatamente para seu escritório, sem resposta. Ela marcou um encontro para nos encontrarmos pessoalmente naquela tarde para revisar o caso. Cerca de 1 hora depois, outra ligação veio de Ian Barclay, do Departamento de Conformidade do banco. Ele foi designado para investigar a conta fiduciária após o advogado da minha mãe biológica contatá-lo sobre as violações. Ele agendou uma reunião para revisarmos o histórico completo de transações, explicando que violações de fiduciários eram questões sérias que desencadeavam investigações internas e relatórios obrigatórios às autoridades. Ele mencionou algo sobre regulamentações bancárias federais e violações de dever fiduciário que passou por cima da minha cabeça, mas seu tom deixava claro que era algo importante. Naquela noite, deitada em um colchão inflável no pequeno apartamento da minha mãe biológica, não conseguia parar minha mente de revisitar todas as vezes que fiquei sem comida, sem remédio, sem necessidades básicas enquanto eles tinham meu dinheiro. Cada memória parecia mais nítida agora, mais dolorosa, sabendo que tudo isso era desnecessário. Os 8 meses que passei me degradando online, a vergonha que ainda rastejava sob minha pele sempre que pensava nisso. Tudo poderia ter sido evitado se eles tivessem me dado acesso ao meu próprio dinheiro. Pensei nas noites em que comi apenas biscoitos roubados da cantina, nas semanas em que estiquei $10 para comida, nas vezes em que colapsei de exaustão trabalhando 3 empregos, enquanto Margaret fazia reconstruções faciais e esculpia seu corpo com o dinheiro que minha mãe biológica economizou, comendo sopa enlatada por anos. Na manhã seguinte, acordei no sofá da minha mãe biológica com o pescoço rígido e peguei um caderno da gaveta da cozinha. Comecei a listar cada coisa que sofri por causa do dinheiro roubado, começando pela medicação cardíaca que não podia pagar por 6 meses seguidos. Minha mão doía enquanto escrevia as 47 taxas de cheque especial que me atingiram 23 vezes quando estava com meus últimos $5. As contas do hospital de quando colapsei no trabalho somavam $8.000 e eu ainda estava pagando $50 por mês. Cada memória trazia
trazia outra, como a vez que caminhei 12 milhas até o campus porque não podia pagar a passagem de ônibus. Minha mãe biológica observava da porta e sugeriu calmamente que talvez quiséssemos pensar em terapia quando tudo se acalmasse. Ela disse que entendia se eu precisasse focar no lado legal primeiro e não me pressionaria no lado emocional. Agradeci que ela estivesse dando espaço em vez de tentar forçar um grande momento de reencontro. Mais tarde, naquela manhã, dirigimos até a casa dos meus pais adotivos para que eu pudesse pegar algumas roupas e papéis importantes. O carro deles não estava na entrada, e as luzes estavam todas apagadas, embora Margaret sempre deixasse a luz da varanda acesa. O vizinho saiu e mencionou que os viu carregando caixas em um caminhão alugado às 2 da manhã. Minha mãe biológica tirou fotos da casa e da entrada vazia, enquanto eu ficava ali me sentindo mal. Eles estavam destruindo evidências, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-los. De volta ao apartamento naquela noite, abri meu laptop e pesquisei 3 anos de e-mails para meus pais adotivos. Havia 47 mensagens onde implorei por ajuda com compras de mercado, sempre recebendo respostas sobre ser mais responsável com dinheiro. Um e-mail do segundo ano pedia apenas $20 para o copagamento da minha medicação cardíaca. Margaret respondeu que eu precisava aprender a fazer um orçamento melhor e parar de esperar por ajuda. Outro e-mail mostrava eu implorando por ajuda com uma infecção dentária que se espalhou para minha mandíbula. Richard respondeu que problemas dentários eram uma questão de luxo e que eu deveria tentar usar óleo de coco. Cada rejeição estava ali, em preto e branco, prova de que eles me negaram necessidades básicas enquanto estavam sentados em $100 mil do meu dinheiro. No dia seguinte, encontramos Allison em seu escritório no centro, em um prédio com pisos de mármore e cadeiras de couro. Ela me fez assinar um contrato de representação e explicou que iríamos atrás deles por recuperação civil e acusações criminais ao mesmo tempo. Ela alertou que recuperar dinheiro de pessoas que o gastaram em cirurgias plásticas seria difícil. A cirurgia não podia ser desfeita, e a maioria dos juízes não ordenaria que alguém vendesse a casa para restituição. Mas ela disse que tínhamos fortes bases para penhora de salários e apreensão de bens se pudéssemos provar fraude. Sua assistente começou a enviar cartas de preservação de litígio naquela tarde para meus pais adotivos, o banco e 3 clínicas de cirurgia estética. As cartas exigiam legalmente que preservassem todos os registros relacionados ao meu fundo fiduciário e quaisquer transações envolvendo meu dinheiro. Se destruíssem algo após receberem a carta, isso seria um crime separado, chamado destruição de evidências. Minha mãe biológica sentou ao meu lado no sofá de Allison e contou sua história sobre criar o fundo. Ela tinha 19 anos quando nasci, trabalhando em um posto de gasolina, um restaurante e limpando escritórios à noite. Todo mês, ela guardava o que podia, às vezes apenas $20, às vezes 200 quando conseguia horas extras. Ela nos mostrou uma caixa de sapatos cheia de comprovantes de depósito, cada um cuidadosamente datado e anotado. Ela comeu arroz e sopa enlatada por 5 anos seguidos, nunca comprando roupas novas, nunca saindo, porque acreditava estar garantindo meu futuro. Sua voz falhou quando disse que me imaginava me formando na universidade sem dívidas, talvez até indo para a pós-graduação. 2 dias depois, encontramos Parker Apple na delegacia, um detetive especializado em crimes financeiros. Ele revisou nossa reclamação e imediatamente focou no texto de Richard sobre remover arquivos como manipulação de evidências. Ele disse que abriria uma investigação formal e solicitaria mandados de busca para a casa deles e quaisquer unidades de armazenamento. Ele também mencionou que, se houvesse outras vítimas, isso poderia se tornar um caso federal. Na semana seguinte, Ian Barclay nos encontrou na filial principal do banco com 3 caixas de documentos. Ele espalhou cartões de assinatura de 2001, onde Margaret assinou como fiduciária e reconheceu suas obrigações fiduciárias. O cartão declarava especificamente que o fundo tinha um propósito restrito apenas para despesas com educação e saúde. Ian explicou que ela violou regulamentações bancárias federais ao usar fundos fiduciários para despesas pessoais. Ele mostrou bandeiras de auditoria internas de 2019, quando os saques aumentaram repentinamente. Mas Margaret forneceu documentação, alegando que eram para minhas despesas universitárias. O banco aceitou os papéis dela sem me contatar diretamente. Naquela tarde, sentei à mesa da cozinha da minha mãe biológica com meu laptop, revisando as postagens de Margaret no Facebook dos últimos 5 anos. Cada procedimento estético estava documentado com fotos de antes e depois, sempre marcado com uma data e localização. 15 de janeiro de 2019, ela postou sobre sua consulta para o Mommy Makeover, e o fundo mostrou um saque de $15 mil em 16 de janeiro. Março de 2020 foi seu aumento de glúteos brasileiro, com um saque 2 dias antes por $8 mil. Setembro de 2021, jornada de reconstrução facial, coincidindo perfeitamente com um saque de $12 mil. Criei uma planilha com 3 colunas: saques do fundo, procedimentos de Margaret e meus e-mails desesperados pedindo ajuda. A linha do tempo era condenatória, porque ela fez seu primeiro procedimento apenas 2 semanas, após se tornar minha fiduciária. Na manhã seguinte, dirigimos até a clínica de cirurgia estética, onde Margaret fez seus procedimentos. A recepcionista não nos deu nenhum registro sem uma intimação, mas lembrei de algo. De volta ao apartamento da minha mãe biológica, entrei no Facebook de Margaret e comecei a rolar por 5 anos de postagens. Cada procedimento estava lá com fotos de antes e depois. 15 de janeiro de 2019, ela postou sobre se preparar para seu Mommy Makeover com uma selfie na clínica. O fundo mostrou um saque no dia anterior. Março de 2020, ela documentou toda a sua jornada de aumento de glúteos brasileiro, o custo exato que pagou em dinheiro. Setembro de 2021, ela compartilhou atualizações diárias sobre sua reconstrução facial, com carimbos de data e hora, coincidindo perfeitamente com os saques do fundo. Fiz capturas de tela de tudo e enviei para Allison, que disse que era melhor do que registros médicos porque Margaret postou os preços reais que pagou. Minha mãe biológica ligou para o banqueiro original que ajudou a criar meu fundo há 20
23 anos. O banqueiro se lembrava dela, porque ela ia pessoalmente todo mês por 5 anos seguidos para fazer depósitos. Ela pegou os papéis originais dos arquivos deles e encontrou todas as cartas de instrução que minha mãe biológica assinou. Cada uma declarava claramente que o dinheiro era apenas para despesas com educação e saúde. O banqueiro fez cópias de tudo, incluindo os formulários onde minha mãe biológica especificava que os fundos fiduciários nunca poderiam ser usados para despesas domésticas gerais. Ela até encontrou os comprovantes de depósito originais, dos quais minha mãe biológica guardava cópias carbono. 3 dias depois, tive uma consulta de acompanhamento com o cardiologista. O médico fez testes e descobriu que minha arritmia tinha piorado por ficar sem medicação por 2 anos. Ela documentou tudo no meu prontuário, incluindo como o estresse estava afetando meu ritmo cardíaco. Quando eu expliquei sobre a situação do fundo fiduciário, ela escreveu um relatório detalhado para Alison, explicando exatamente como a negação de acesso a fundos de saúde prejudicou meu coração. Ela incluiu resultados de testes mostrando a deterioração e disse que lacunas contínuas na medicação poderiam causar danos permanentes. O relatório tinha 8 páginas com evidências médicas de negligência. Dirigi até meu antigo campus universitário e fui ao escritório de registros do centro de saúde. Eles ainda tinham todos os meus arquivos de quando eu era estudante, incluindo cada visita de emergência. Havia 12 internações por desnutrição ao longo de 4 anos. A pior foi quando colapsei na biblioteca por exaustão e baixo açúcar no sangue após trabalhar 3 turnos seguidos sem comer. A enfermeira anotou que eu admiti não poder pagar por comida, apesar de trabalhar em vários empregos. Algo estranho é como todas as postagens de Margaret no Facebook se alinham perfeitamente com esses saques. Ela realmente documentou cada procedimento com datas e custos exatos? A maioria das pessoas tentando esconder dinheiro roubado não criaria uma trilha de papel tão clara nas redes sociais. Outro relatório mostrava que fui tratada por desidratação severa por vender plasma com muita frequência. O médico do centro de saúde notou preocupações com minha situação de moradia e recomendou aconselhamento que eu não podia pagar. Consegui cópias de tudo. O detetive Apple me ligou naquela tarde dizendo que conseguiu depoimentos de 3 vizinhos que viram Richard e Margaret carregando caixas em um caminhão alugado às 2 da manhã. Um vizinho tirou fotos porque achou suspeito. Um detetive solicitou mandados de busca para a casa deles e 2 unidades de armazenamento que alugaram. Ele explicou que destruir evidências após receber nossa carta de preservação de litígio era um crime separado chamado destruição de evidências. Ele disse que o promotor estava muito interessado no caso. Agora, 2 noites depois, meu telefone tocou de um número bloqueado. Coloquei no Viva Voz com minha mãe biológica sentada ao meu lado e ativei a gravação no celular dela. A voz de Richard veio, dizendo que eles estavam apenas sendo reembolsados pelo custo de me criar. Ele disse que sabiam do fundo, mas achavam que era uma compensação justa por 18 anos de sacrifício. Perguntei diretamente se ele sabia que o dinheiro era apenas para a educação, e ele disse que claro que sabiam, mas achavam que mereciam mais do que eu. Minha mãe biológica segurou minha mão para me impedir de responder. Depois que ele desligou, ela disse que essa admissão era exatamente o que Alison queria para o caso. Na manhã seguinte, a assistente de Alison terminou de redigir nossa reclamação civil. Ela listava 4 causas de ação, incluindo conversão, violação de dever fiduciário, fraude e imposição intencional de sofrimento emocional. A seção de danos incluía os $100.000 completos que eles roubaram, mais juros calculados desde cada data de saque. Também incluía meus custos médicos por ficar sem medicação cardíaca, a terapia que eu precisaria e danos punitivos por conduta maliciosa. Alison disse que os tribunais não gostam de fiduciários que roubam de seus beneficiários, e os juízes especialmente odeiam quando isso envolve negligência médica. Naquela noite, fiquei olhando para meu telefone por 1 hora antes de finalmente mandar uma mensagem para Alex. Expliquei tudo sobre o fundo fiduciário e por que fui forçada a fazer trabalho online. A resposta dele veio em minutos, dizendo que acreditava em mim sobre a situação, mas não conseguia superar o que aconteceu. Ele me desejou o melhor, mas pediu para não contatá-lo novamente. Apaguei o número dele e chorei por 20 minutos antes de ficar com raiva de mim mesma por ainda me importar com o que ele pensava. Minha mãe biológica quis me dar um cheque ali mesmo para ajudar com as despesas, mas Alison ligou e disse para não fazer isso de jeito nenhum. Qualquer transferência grande agora poderia prejudicar nosso caso ou fazer parecer que estávamos tentando minimizar os danos. Ela disse para documentar cada despesa e continuar lutando por enquanto, porque o tribunal precisava ver o dano contínuo. Era horrível, mas fazia sentido legalmente. Ian do banco ligou pedindo que fôssemos imediatamente. Quando chegamos, ele tinha caixas de extratos espalhadas pela mesa de conferência. Ele encontrou as transferências reais do Zelle e memorandos de pagamento onde Margaret escreveu anotações no saque de $15.000. Ela escreveu Mommy Makeover no campo de memorando. O de $8.000 dizia Brasil. Ela literalmente documentou seu roubo no sistema do banco. Ian mostrou mais 17 transferências com anotações semelhantes sobre procedimentos, férias e compras extravagantes. A sala ficou completamente silenciosa, enquanto encarávamos as evidências dela se gabando de roubar de mim. 3 semanas depois, o detetive Apple ligou com novidades sobre as intimações. O consultório do cirurgião plástico finalmente enviou os registros de pagamento de Margaret, após dias de resistência. Cada pagamento correspondia aos saques do meu fundo até o centavo. O saque de 15 de janeiro por $15.000 apareceu como um pagamento em dinheiro na clínica naquela mesma tarde. Os 8.000 de março apareceram como dinheiro na manhã seguinte no local do aumento de glúteos brasileiro. O detetive Apple tinha mais 12 correspondências. Assim, Margaret literalmente caminhou do banco ao cirurgião com meu dinheiro na bolsa. A notícia se espalhou pela nossa pequena cidade mais rápido do que eu esperava. As pessoas continuavam me parando no supermercado para compartilhar suas opiniões sobre processar a família. A caixa disse que problemas familiares deveriam permanecer privados. O homem idoso atrás de mim disse que ladrões merecem o que recebem. Comecei
comecei a fazer compras às 2 da manhã só para evitar as conversas. Ellison me disse para ficar completamente fora das redes sociais, e eu apaguei todos os meus aplicativos, embora quisesse postar tudo online. Meus dedos continuavam alcançando meu telefone para expô-los, mas me contive. Uma noite, meu telefone tocou de um número bloqueado várias vezes. A quarta ligação fez meu coração disparar tão rápido que não conseguia respirar. Minhas mãos ficaram dormentes, e minha visão começou a escurecer. Minha mãe biológica me levou à emergência, onde me deram algo para me acalmar. A enfermeira me ensinou técnicas de ancoragem, como contar 5 coisas que eu podia ver e 4 coisas que podia tocar. O estresse estava piorando minha condição cardíaca, e o médico aumentou minha medicação novamente. Um envelope grosso chegou do advogado dos meus pais adotivos 2 dias depois. A carta alegava que quaisquer fundos fiduciários foram usados para meu benefício, incluindo moradia, comida e roupas. Eles chamaram isso de compensação razoável por 18 anos de cuidado. Minha mãe biológica leu por cima do meu ombro e disse uma palavra que nunca ouvi usar antes. Ela jogou a carta pela sala e andou de um lado para o outro xingando por 10 minutos seguidos. Ellison explicou que o dever fiduciário significava que eles só podiam usar o dinheiro para despesas com educação e saúde. Especificamente, custos domésticos gerais não contavam de forma alguma. Os próprios filhos biológicos deles moravam na mesma casa e comiam a mesma comida sem que ninguém roubasse fundos fiduciários para pagar por isso. Ela disse que o juiz veria através da desculpa deles. Minha mãe biológica tirou uma caixa de papelão do armário uma noite. Dentro, havia diários de todos os anos que ela economizou aquele dinheiro. As páginas tinham manchas de café dos turnos noturnos e manchas de gordura de comer no trabalho. Cada página tinha anotações sobre dólares economizados e cálculos de juros. Uma entrada dizia que ela pulou o almoço por um mês para adicionar $200. Outra mostrava que ela vendeu o anel da avó para fazer um depósito. Ler suas esperanças para meu futuro, enquanto sabia que Margaret gastou isso com seu rosto, nos fez chorar. Sentamos no sofá dela mais tarde, tendo a primeira conversa real sobre limites. Ela queria ajudar mais, mas entendeu que eu precisava de tempo para processar 23 anos de mentiras. Concordamos em focar no caso legal juntos, enquanto lidávamos com o lado emocional lentamente. Ela não insistiria em atividades de mãe e filha, e eu não a excluiria completamente. Parecia estranho, mas necessário estabelecer esses limites. O detetive Appel ligou para explicar as limitações do caso criminal. O prazo de prescrição significava que eles não podiam acusar os roubos mais antigos de quando eu era pequena, mas os saques mais recentes dos últimos 3 anos eram definitivamente processáveis. O promotor estava especialmente interessado porque o texto de Richard sobre outros arquivos sugeria mais vítimas. Eles estavam construindo um caso de padrão de abuso de fundos fiduciários. Allison apresentou uma moção de emergência para uma ordem de restrição temporária na manhã seguinte. Ela queria congelar os bens dos meus pais adotivos antes que eles pudessem esconder ou transferir mais dinheiro. O juiz agendou a audiência para a semana seguinte e exigiu que Margaret e Richard comparecessem pessoalmente. Allison disse que isso era bom, porque o juiz veria suas atitudes em primeira mão. Na manhã da audiência do Terrell, vomitei 2 vezes de nervosismo. Minha mãe biológica segurou meu cabelo e me lembrou de usar os exercícios de respiração. Chegamos ao tribunal cedo e sentamos do lado de fora até Allison chegar. Margaret apareceu com um vestido de grife e sapatos que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. Richard usava seu melhor terno e continuava checando o celular. O juiz revisou nossas evidências por 20 minutos sem falar. Ele olhou os registros de saques e as correspondências de pagamento de cirurgias e o texto de Richard sobre remover arquivos. Depois, olhou para a roupa de Margaret e perguntou quanto custou. Ela gaguejou algo sobre não se lembrar. O juiz concedeu um congelamento limitado das contas deles até a investigação completa. O rosto de Margaret ficou vermelho, e Richard bateu sua pasta com força. Eles não podiam acessar seu dinheiro, exceto para despesas básicas de vida aprovadas pelo tribunal. Ellison disse que isso era exatamente o que queríamos para evitar que escondessem bens. Ao sairmos do tribunal, Margaret tentou se aproximar de mim, mas Ellison ficou entre nós. O segurança se aproximou, e Margaret recuou. Seus olhos pareciam desesperados, mas não senti nada ao vê-la caminhar até o carro. Minha mãe biológica apertou minha mão, e fomos tomar café para processar o que acabou de acontecer. Na cafeteria, minha mãe biológica pegou seu cartão de crédito e pagou pela renovação da minha medicação cardíaca ali mesmo no celular. Ela deixou claro que isso era um presente, não um empréstimo, e não me deixou discutir sobre pagá-la depois. Parecia estranho aceitar ajuda sem condições após anos de tudo vir com culpa e manipulação. O advogado de defesa começou a jogar sujo na semana seguinte, apresentando moção após moção para adiar depoimentos. Ellison me alertou que isso aconteceria e disse que eles estavam tentando ganhar tempo para esconder bens ou esperando que ficássemos sem dinheiro para custas legais. Ela apresentou respostas para cada tática de adiamento, mas o processo se arrastou por semanas. O detetive Appel ligou 3 semanas depois com grandes novidades sobre a execução de um mandado de busca em uma unidade de armazenamento que Richard alugou sob um nome comercial falso. Eles encontraram caixas de documentos financeiros, incluindo papéis de fundos fiduciários para outras 2 crianças que Margaret e Richard adotaram. Depois de mim, o detetive disse: o caso ficou muito maior, e o promotor agora estava olhando isso como um padrão de fraude. Saber de outras vítimas me deixou enjoada de culpa. Continuei pensando que, se tivesse denunciado isso antes, talvez essas crianças não tivessem sofrido também. Ellison me lembrou que eu estava apenas tentando sobreviver e não poderia saber sobre os outros. Margaret escreveu Mommy Makeover e Brazil Butt diretamente nos memorandos do banco. Esse nível de ousadia me faz questionar se ela sequer viu isso como errado, ou apenas se sentia completamente no direito de usar esse dinheiro por me criar. Meu gerente no trabalho me chamou de lado e disse que precisava cortar minhas horas porque eu perdi muitos turnos
por causa de datas de tribunal e depoimentos. A ironia não me passou despercebida de que lutar para recuperar meu dinheiro estava me deixando mais pobre do que nunca. Minha mãe biológica começou a ligar tarde da noite quando não conseguia dormir. Falávamos sobre coisas normais, como seu gato laranja que gostava de derrubar plantas das janelas, ou seu jardim de tomates que produzia tomates demais. Evitávamos cuidadosamente falar sobre o caso ou coisas emocionais pesadas, e apenas existíamos juntos no telefone, construindo algo novo. A clínica de baixo custo me fez preencher pilhas de papelada para ser aprovada para o programa de assistência de prescrição. Passei 3 horas na sala de espera deles e mais 1 hora explicando minha situação financeira para provar que qualificava. Eles finalmente me aprovaram para um suprimento de 3 meses de medicação cardíaca, o que me deu um pouco de alívio. Ian, do banco, ligou para dizer que encontraram o documento original do fundo em seus arquivos de 1999. O documento tinha uma linguagem explícita restringindo os fundos apenas para despesas com educação e saúde, com a assinatura de Margaret reconhecendo esses termos. Allison disse que isso era exatamente o que precisávamos para provar que Margaret sabia que estava violando os termos do fundo. O depoimento de Richard aconteceu 2 meses após a audiência do TRO, em uma sala de conferências no centro. Ele revelou muito mais envolvimento do que esperávamos, admitindo que ajudou Margaret a justificar os saques como reembolso por me criar. O detetive Apple sentou no canto tomando notas para o caso criminal, enquanto Richard continuava se incriminando. Ele até admitiu criar recibos falsos para supostas despesas educacionais que nunca existiram. Uma carta chegou ao apartamento da minha mãe biológica dos meus pais adotivos, tentando me culpar com memórias. Eles escreveram sobre festas de aniversário no Chuck E. Cheese e manhãs de Natal abrindo presentes, e como me deram uma boa infância. Allison me ajudou a redigir uma resposta que simplesmente dizia que toda a comunicação deveria passar pelo advogado de agora em diante. As semanas continuaram se arrastando com mais depoimentos, pedidos de documentos e audiências judiciais. Meu carro começou a fazer barulhos estranhos, mas eu não podia pagar para consertá-lo com minhas horas reduzidas. Comia ramen na maioria das noites e tentava não pensar no dinheiro congelado nas contas de Margaret e Richard. A contadora forense, Leah, começou sua revisão de todas as transações do fundo nos últimos 20 anos. Ela encontrou padrões de saques que correspondiam não apenas às cirurgias de Margaret, mas também a férias de luxo e compras extravagantes. Todo mês trazia novas revelações sobre como eles gastaram meu futuro, enquanto me diziam que o dinheiro estava curto. Minha mãe biológica se ofereceu para me deixar morar com ela para economizar no aluguel, mas eu não estava pronta para isso ainda. Estávamos construindo algo, mas morar juntos parecia muito, muito rápido. Após tudo, ela entendeu e não insistiu, o que me fez confiar mais nela. O caso criminal avançava lentamente, com o promotor construindo acusações não apenas pelo meu fundo, mas pelos outros 2 fundos de crianças. O detetive Appel disse que estavam olhando para várias acusações criminais agora, com possibilidade de prisão séria. Margaret contratou um advogado de defesa caro que continuava apresentando moções para suprimir evidências e alegando que o mandado de busca era inválido. As outras 2 crianças adotadas eram adultas agora, vivendo em estados diferentes, e o detetive Appel estava tentando localizá-las. Uma delas saiu do sistema de acolhimento após Margaret e Richard a devolverem ao estado quando ela fez 16 anos. A outra ninguém conseguia encontrar ainda. Sentada em outro depoimento, observar Margaret mentir sobre não entender os termos do fundo fez meu peito apertar de raiva. Ela usava roupas de grife em cada aparição no tribunal, enquanto eu me preocupava em pagar o aluguel. O mediador agendou nossa segunda sessão para o mês seguinte para tentar chegar a um acordo. Allison me preparou para a realidade de que, mesmo se vencêssemos no tribunal, coletar dinheiro de pessoas que gastaram tudo seria quase impossível. Ela disse que a falência poderia apagar qualquer julgamento que conseguíssemos. Então um acordo poderia ser nossa melhor opção. Minha saúde começou a sofrer com todo o estresse, com palpitações cardíacas mais frequentes e tonturas. O médico aumentou minha dose de medicação e disse que eu precisava encontrar maneiras de gerenciar melhor o estresse. Fácil para ela dizer quando toda a minha vida estava consumida por batalhas legais e sobrevivência financeira. Allison me chamou em seu escritório 3 semanas depois com papéis espalhados pela mesa. Ela apontou para sessões destacadas enquanto explicava como funcionavam as leis de falência e por que precisávamos ser espertos sobre qualquer acordo. Mesmo se ganhássemos um julgamento enorme no tribunal, Margaret e Richard poderiam simplesmente declarar falência e apagar tudo. A realidade me atingiu forte de que obter justiça e recuperar dinheiro eram coisas diferentes. Ela me mostrou casos onde vítimas ganharam milhões, mas nunca receberam 1 centavo, porque os criminosos já haviam gastado tudo. Agendamos a primeira mediação para o mês seguinte, e Allison me alertou para me preparar para insultos e ofertas baixas. O escritório do mediador ficava em um prédio sem graça no centro, onde Margaret apareceu usando outro conjunto de grife que eu provavelmente paguei. Richard sentou ao lado do advogado deles, que empurrou um papel pela mesa oferecendo $5.000 e um acordo de confidencialidade. Margaret realmente disse que deveríamos estar gratos por eles estarem oferecendo qualquer coisa, depois de tudo o que fizeram criando-me. Levantei e saí da sala sem dizer uma palavra enquanto Allison reunia nossos documentos. 2 dias depois, o detetive Appel ligou com uma atualização do escritório do promotor sobre o caso criminal. Eles decidiram apresentar uma acusação de felony por roubo pelos saques mais recentes dentro do prazo de prescrição. Não eram as múltiplas acusações que esperávamos, mas Appel disse que era suficiente para levá-los a sério. A acusação criminal também ajudaria nosso caso civil, já que provava que eles realmente cometeram crimes. Meu telefone começou a explodir com mensagens de tias e tios que não ouvia há anos. A maioria me chamou de ingrata por processar as pessoas que me criaram e disse que eu deveria desistir de tudo. A irmã de Margaret enviou uma longa mensagem dizendo que eu estava destruindo a família por dinheiro. Bloqueei a maioria deles e mantive contato apenas com 2 primos que realmente pediram meu lado
lado da história. O depoimento de Margaret aconteceu 3 semanas após a mediação fracassada em uma sala de conferências no escritório do advogado dela. Allison perguntou sobre cada saque e o que ela achava que o fundo era. Margaret continuava dizendo que usou para meu benefício, até que Allison pressionou mais sobre transações específicas. Foi quando Margaret explodiu e disse que merecia algo pelo sacrifício de me criar. O advogado dela tentou objetar, mas era tarde demais, já que o estenógrafo do tribunal já havia registrado. Allison imediatamente marcou essa declaração como evidência de que ela sabia que o dinheiro não era dela para pegar. O juiz revisou nossas moções na próxima audiência e ordenou uma contabilidade forense completa dos fundos fiduciários. Margaret e Richard tiveram que pagar a contadora forense adiantado, o que os deixou furiosos. O juiz nomeou Leah Amato, que se especializava em rastrear crimes financeiros e casos de desfalque. Leah passou 6 semanas revisando cada extrato bancário, comprovante de saque e recibo dos últimos 20 anos. Ela combinou datas entre saques do fundo e extratos de cartão de crédito de Margaret para as clínicas de cirurgia. Seu relatório final tinha 40 páginas, mostrando exatamente para onde cada dólar foi com gráficos e linhas do tempo. Menos de $3.000 foram para algo que remotamente poderia contar como benefício para mim. Os outros 97 mil financiaram implantes mamários, abdominoplastias, aumentos de glúteos brasileiros, reconstrução facial, férias de luxo e compras extravagantes. O rosto do juiz mudou enquanto ele lia o relatório. No tribunal, enquanto Margaret encarava a mesa, Richard continuava sussurrando para o advogado deles, que parecia mais desconfortável a cada página. A audiência de acusação para o caso criminal aconteceu 2 semanas depois no Tribunal do Condado. Margaret ficou diante do juiz e se declarou não culpada de roubo criminoso, enquanto Richard ficou em silêncio ao lado dela. O jornal local publicou um pequeno artigo sobre pais roubando o fundo fiduciário de sua filha adotiva. As pessoas na cidade não sabiam como reagir, já que Margaret sempre se apresentava como a mãe perfeita. Alguns vizinhos pararam de falar com eles, enquanto outros disseram que devia haver mais na história. O promotor ligou para Allison após a acusação com uma oferta de acordo de confissão que estavam considerando. Margaret se declararia culpada de roubo menor com 2 anos de liberdade condicional e pagamentos mensais de restituição. Richard receberia imunidade por cooperar com a investigação e testemunhar se necessário. Parecia um tapa na cara depois de tudo o que fizeram, mas Allison explicou que julgamentos com júri eram arriscados. Júris locais poderiam simpatizar com pais mais velhos e achar que eu estava sendo gananciosa, mesmo com todas as nossas evidências. A segunda mediação aconteceu 1 mês depois, com todos sabendo do relatório forense e das acusações criminais. O advogado deles veio preparado com uma oferta de acordo real. Desta vez, em vez de ofertas insultantes, eles fariam um empréstimo de $30.000 com hipoteca para pagar imediatamente. Depois, pagariam $500 mensais por 10 anos, o que somava mais 60 mil. Não eram os 100 mil completos que roubaram, mas Allison me lembrou dos riscos de falência. Um garantido de 90 mil ao longo do tempo era melhor do que um julgamento de 100 mil que eu nunca receberia. Por que Margaret continua usando roupas de grife em cada aparição no tribunal quando alega que o dinheiro está curto? Esse detalhe continua me chamando a atenção. Ela está literalmente exibindo compras feitas com o dinheiro roubado do fundo, enquanto negocia o mínimo que pode pagar de volta. Margaret não me olhou durante toda a mediação, enquanto discutíamos os cronogramas de pagamento. Richard continuava checando o celular como se tivesse um lugar mais importante para estar do que enfrentar as consequências. O mediador elaborou o acordo com termos específicos sobre o que aconteceria se eles perdessem pagamentos. Incluímos penalidades e a possibilidade de buscar o valor total se eles descumprissem o plano de pagamento. Fiquei encarando o acordo de liquidação por 20 minutos antes de finalmente assiná-lo. A caneta parecia pesada na minha mão, mas eu precisava de estabilidade mais do que de justiça perfeita agora. $30.000 adiantados quitariam minha dívida médica e me dariam um fundo de emergência pela primeira vez na vida. Os $500 mensais cobririam minha medicação cardíaca e talvez me permitissem reduzir para apenas 2 empregos em vez de 3. Allison apertou meu ombro enquanto eu entregava os papéis de volta ao mediador, que fez cópias para todos. Margaret nem me olhou enquanto assinava sua cópia com as mãos trêmulas. 2 semanas depois, o cheque foi compensado e dirigi direto para o escritório de faturamento do hospital com cheques de $12.000. A mulher atrás do balcão parecia confusa quando comecei a chorar enquanto ela carimbava cada conta. Paga integralmente. Anos de ligações de cobrança e planos de pagamento finalmente terminando com aqueles carimbos vermelhos em cada página. A próxima parada foi a farmácia, onde paguei em dinheiro por um suprimento de 3 meses da minha medicação cardíaca. O farmacêutico me reconheceu de todas as vezes que tive que sair sem meus comprimidos, porque não podia pagar. Ela sorriu e disse que estava feliz em me ver conseguindo o que precisava. Minha mãe biológica ligou naquela tarde, dizendo que o advogado de Margaret a contatou sobre recuperar uma caixa com minhas coisas de infância da unidade de armazenamento deles. Nos encontramos no local onde Margaret já havia deixado a caixa, fora da unidade 47, com um bilhete dizendo para não contatá-los novamente. Dentro estavam todas as minhas fotos escolares, projetos de arte do ensino fundamental e boletins que nunca tinha visto antes. Minha mãe biológica sentou no chão da unidade de armazenamento comigo, enquanto passávamos por desenhos de crayon e artesanatos de papel de construção. Cada peça parecia evidência de uma infância que aconteceu com outra pessoa, construída sobre mentiras, mas ainda minha. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de Alex. Após meses de silêncio, ele escreveu que esteve pensando e percebeu que me julgou injustamente por fazer o que precisava para sobreviver, mas ainda não conseguia superar e precisava seguir com a vida sem mim nela. Apaguei o número dele e o bloqueei em tudo porque estava esperando por algo que nunca aconteceria. 3 semanas depois, a notícia local cobriu a sentença de Margaret no tribunal. Ela pegou 2 anos de liberdade condicional, com pagamentos de restituição
obrigatórios, enquanto Richard saiu livre por cooperar com a investigação. O juiz chamou suas ações de traição à confiança, mas disse que sua idade e falta de histórico criminal justificavam clemência. Assisti da última fileira enquanto ela enxugava os olhos com um lenço para as câmeras. O repórter me pediu um comentário do lado de fora, mas apenas caminhei até meu carro sem dizer nada. Minha mãe biológica me convidou para jantar em seu apartamento na semana seguinte, onde comemos espaguete e falamos sobre limites. Ela trouxe folhetos de faculdades comunitárias, mas disse que só ajudaria com as inscrições se eu quisesse. Concordamos em nos ver uma vez por semana por enquanto eu descobria o que queria. Ela não insistiu quando disse que ainda não estava pronta para chamá-la de mãe. Passei as semanas seguintes pesquisando programas na faculdade comunitária local, entre meus turnos no trabalho. A administração de empresas parecia prático, e eles tinham aulas noturnas que funcionariam com meu horário. O escritório de ajuda financeira disse que eu me qualificaria para bolsas agora que podia provar o roubo dos meus pais adotivos. Não era a educação universitária com que sonhei no ensino médio, mas era um movimento para frente. 5 meses após aquele confronto no restaurante que mudou tudo, sentei no meu apartamento tomando minha medicação cardíaca matinal. O frasco estava cheio e pago, algo que eu não podia imaginar antes. Minha mesa da cozinha tinha pastas de extratos bancários, documentos judiciais e relatórios forenses provando cada palavra da minha história. Meu corpo ainda se tensionava quando alguém batia na porta inesperadamente. Confiança parecia impossível quando as pessoas que me criaram se revelaram ladrões e mentirosos. Mas eu estava sobrevivendo nos meus próprios termos agora, trabalhando e planejando para as aulas no outono. O dinheiro do acordo me deu um espaço para respirar que nunca tive antes. Algumas noites, ainda sonhava com todos aqueles anos de fome e exaustão enquanto eles gastavam meu dinheiro. Outras noites, sonhava com a vida que poderia ter tido com aquela educação de $100 mil. Mas na maioria das noites, eu estava cansada demais do trabalho para sonhar com qualquer coisa. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.